A paz do Senhor Jesus Cristo para você e a sua família. Não deixe de dar o seu like aí embaixo, onde tem aquele joinha. Deixa seu like, clica aí. Também não esqueça de se inscrever. Você vai ver na sua tela do lado direito seu aí a palavra inscrever. Pode fazer isso agora, não vai atrapalhar você assistir o vídeo. Pode fazer isso agora. Quando você clicar, vai aparecer um sininho. Clica sobre o sininho, que é para você receber a notificação das próximas gravações. Então vamos lá. Perseguições. Dois motivos pelos quais nós sofremos perseguições. Perseguição se fala muito entre nós no círculo religioso, no círculo cristão, ou evangélico como queira, até mesmo perseguição entre a família. Perseguição acontece muito hoje de crente, de evangélico com evangélico. É uma coisa que não deve ser assim. Entristece a Deus. Isso é muito mal para o reino do céu. Mas infelizmente acontece muito. Por que é que sofremos perseguições? Jesus disse: bem-aventurados sois quando falarem todo mal contra vós, quando vos caluniarem e falarem mal contra vós por minha causa. Mateus capítulo 5 está falando sobre a bem-aventurança. Se você vai encontrar, se não falha a memória, o versículo 12 do capítulo 5, Jesus falando para se alegrar quando for perseguido, quando falarem todo mal, quando nos caluniarem, falando todo mal contra nós por causa dele. Então a primeira situação é que nós sofremos perseguições por sermos sal da terra e luz do mundo. Aquele que serve a Deus é chamado de filho da luz. Os que não servem a Deus é chamado de filho das trevas, filho do diabo. É chamado de Jesus dá vários adjetivos e até mesmo metafórico, falando a respeito do ímpio e do justo. Ele fala de trigo, ele fala de joio, ele fala de ovelha e ele fala dos bodes, falando as palavras direcionadas a pessoas que servem e aos que não servem. Filhos do reino do céu e filhos também do inferno. Tudo isso você vai encontrar nos evangelhos e nas epístolas no Novo Testamento, essas palavras se referindo aos que servem e aos que não servem. Então os filhos das trevas perseguem os filhos da luz pela verdade que é anunciada, porque vai de encontro, vai contrariar os princípios em que as pessoas sem Deus vivem. Como elas jazem no maligno, como diz a Bíblia, as verdades que os filhos da luz falam vai confrontar a maneira liberal, libertina, promíscua, a vida de mentira, de corrupção que as pessoas sem Deus vivem, ou convivem, ou praticam. Isso pode soar como uma afronta, esse confronto, esse protesto que os filhos da luz faz contra o pecado, pode não ser bem entendido, até porque sobre as pessoas sem Deus está o governo de Satanás, que não vai gostar das palavras, não vai gostar deste confronto, porque o inimigo não quer perder ninguém do seu reino. E quando um servo de Deus anuncia a palavra, ele está lutando contra o reino das trevas. Então o diabo vai levantar seus algozes, vai levantar seus instrumentos, o diabo vai levantar pessoas para tentar impedir que a palavra continue sendo anunciada, para que as pessoas continuem no caminho das trevas e da maldade. E essa verdade, muitas vezes, ela serve como confronto não apenas contra aqueles que não conhecem a verdade, até mesmo aqueles que dizem conhecer a verdade, mas não são praticantes. Logo, mesmo que dizem ser cristão ou evangélico e vivem uma vida de pecado, a maneira dos filhos da luz viverem vai ser de confronto,
vai incomodar aqueles que dizem conhecer a verdade, mas vivem na essência uma vida de mentira, uma vida de corrupção. Logo, vai ter este confronto também. Como nos dias de Jesus, existiam aqueles que eram da nação judaica, nação israelita, fazia parte de um povo escolhido, mas que viviam uma vida desviada de Deus, como Jesus mesmo disse na casa de Zaqueu, que ele veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Isso, os judeus que tinham perdido o temor a Deus, certo? Então, quando você vive a verdade, quando você fala a verdade, verdade com a característica de confrontar maldades, erros, pecados, vícios das pessoas, você vai contrair inimizades, você vai ser odiado. A Bíblia diz, o mesmo Jesus falando, que o mundo odeia os discípulos porque eles não eram do mundo. Se eles fossem do mundo, o mundo o amaria. Logo, se o mundo amasse os discípulos de Jesus, o mundo não tentaria tirar a própria vida. Os discípulos de Jesus falaram a verdade e por causa disso custou-lhe as suas vidas. Eles, a maioria deles, pelo menos que viveram com Jesus, morreram perseguidos, afrontados por causa da verdade que eles praticavam. Assim acontece comigo e com você. Quando pregamos a verdade, ainda neste mundo corrompido, este mundo de treva que vivemos, se não tivermos esta consciência do que Jesus tem falado nas Sagradas Escrituras, vamos até ficar um pouco preocupados, porque nos convertemos e tanta coisa ruim acontece contra a nossa vida. É claro que não são todas as pessoas que sofrem o mesmo grau de perseguições ou com a mesma intensidade. Nem todos os profetas sofreram que nem Elias, nem todos os profetas sofreram que nem João Batista. Depende de qual área você lida, que você confronta, que você fala, certo? Estou falando de uma vida correta, fazendo e praticando a verdade, servindo estas de confronto contra as práticas daqueles que vivem na mentira. Esse é o primeiro motivo de sermos perseguidos, pela verdade que nós praticamos e falamos. Agora, tem outro motivo também de nós cristãos sermos perseguidos, ligado também à verdade que nós transmitimos, mas sem sabedoria, o momento, a hora que nós precisamos transmitir. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado, tempo de falar, tempo de ficar calado. Quando a Bíblia diz que é para falar tempo e fora de tempo, falar da verdade divina, não quer dizer que para você ficar 24 horas falando qualquer tipo de assunto, inclusive da salvação para os pecadores, sem horas determinadas ou momentos intermediários, sem pausas, sem corte. Se nós não tivermos a sabedoria de Deus para responder, para interrogar, questionar e confrontar o erro, podemos ser entendidos como alguém que está afrontando as pessoas e não confrontando seus pecados. Hoje há um problema muito grave entre nós cristãos, em que nós pregamos a palavra muitas vezes contra as pessoas, enquanto isso pensamos que estamos pregando contra os seus pecados. Se faz necessário nós entendermos que quando falamos contra o pecado das pessoas, elas podem entender que nós amamos, mas que não concordamos com seus atos. Mas muitas vezes o que nós falamos não fica muito claro, parece que estamos mais irritados, estamos com bronca da pessoa, nós não gostamos da pessoa. E aí, para lhe ferir, falamos dos seus erros. A pessoa vai entender que você é contra ela pelo que ela faz e não contra o que ela faz. Então precisa ficar bem claro que nós amamos as pessoas e odiamos o que elas fazem. Ou é claro também que devemos deixar bem claro que não é um ódio que nós temos, não é que nós vivemos uma vida a discordar do que as pessoas fazem,
mas transmitir a ela a palavra de Deus, o que Deus acha do que elas fazem, para que elas compreendam que o que nós estamos fazendo é transmitir uma mensagem não própria nossa, mas a mensagem de Deus. Posso até viver o que prego, mas eu posso até pregar o que eu vivo para servir de exemplo, mas eu não posso nisso querer colocar como padrão. Eu preciso pregar o que Jesus quer que a pessoa vive e ela vai ver se eu vivo aquilo ou não. Essa é uma outra questão paralela que serve como reforço das verdades que eu prego. Mas eu não posso pregar a verdade fazendo citações das minhas práticas para que ela faça o mesmo. Isso vai ser percebido por ela, que eu estou pregando uma coisa que talvez estou lutando para viver, mas que ela entenda que eu sou um mensageiro. Se nós cristãos não soubermos direcionar uma verdade, ela pode se parecer uma mentira. Assim como muitas mentiras parecem com verdade, depende como se coloca. Então eu preciso amar os pecadores para que as verdades que eu pregue não venham parecer que eu estou sendo preconceituoso. Porque eu digo vocês como um cristão, pertenço à igreja evangélica há mais de 20 anos, mas eu percebo muitas vezes que muitos de nós pregamos a verdade, mas que tem um fundo de preconceito no que nós pregamos muitas vezes. Preconceito raciais, preconceitos culturais, preconceito em relação homem, mulher, preconceito de posições, e ainda hoje nessa geração que é uma supervalorização de posição, de títulos, de aparência. As pessoas se preocupam muito com essa questão de aparência. Você percebe os pregadores, inclusive, muito vaidosos, enquanto se prega a humildade. Parece um paradoxo. Você ouve muitas pessoas falando de humildade, eu acho que parece, que não sei se a gente grava mais, mas parece que quanto mais a pessoa é vaidosa é que ela fala de humildade. Não sei, isso pode ser um paradoxo, né? Então, queridos, nós precisamos entender, nós estamos pregando a verdade e por isso estamos sofrendo perseguição, ou nós estamos provocando a perseguição? Você percebeu que muitas vezes as pessoas provocam a perseguição? A perseguição que é pela verdade, ela pelo menos de forma direta, o propósito dela não é provocar perseguição. Eu posso sofrer perseguição porque prego a verdade ou porque eu vivo a verdade? Sim, Jesus disse que ele não veio trazer paz, mas sim guerra, no sentido de que, estando 5 numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3, sogra contra nora, nora contra sogra, no sentido de um aceitar a verdade, amando a Deus mais do que a própria vida e mais do que a própria família, comprando assim situações difíceis para a sua vida, porque os seus parentes, os seus amigos, não entendendo a verdade que você está vivendo, pode ficar contra as verdades que você está vivendo agora e te perseguir. E isso é o que Jesus diz: bem-aventurados sois quando mentirem falando todo mal contra vós. Entretanto, muitas vezes a gente ouve pessoas com muita falta de sabedoria, chamando o seu parente de endemoniado, levantando a mão quando a pessoa questiona alguma coisa, falando: você é filho do cão, filho do diabo, você não é filho de Deus, eu sou filho de Deus, você vai para o inferno. Isso não são verdades, mas que não são sem sabedoria para dizer, certo? Então nós precisamos entender uma coisa: as pessoas estão cegas, as pessoas estão sem Deus, elas precisam ter os olhos abertos. Nós que precisamos ter essa função. Muitas vezes as verdades que nós pregamos, ela parece mais palavras nossas do que a palavra da Bíblia. Parece que nós estamos mais acusando a pessoa, somos mais juízes, né? Estamos diante de um tribunal para tentar decidir o destino da vida daquela pessoa, ao invés de mostrar para ela um caminho único que pode tirar ela daquela situação. Parece mais que somos acusadores. E assim, como é que vamos ganhá-las para Cristo? Então, sofremos perseguição por vivermos a verdade, mesmo falando com sabedoria, e muitas vezes sofremos perseguições porque nós não temos sabedoria para falar. Eu falo para vocês que eu ouço isso muito por aí. A gente assiste CD, DVD, no YouTube, no Facebook, a gente ouve a gente assiste muitas lives sendo gravadas em igrejas e aí passando. E amados, para você gravar uma live para
no Facebook ou no YouTube, veja lá bem o que a pessoa está pregando. Todo mundo vai estar vendo aquilo. Tem muitas pregações que não vale a pena escutar, nem por nós cristãos, porque não são bíblicas, apesar de fazer citações. Não tem amor naquilo que está falando, muitas vezes heresia, coisas duvidosas, coisas que não têm utilidade nenhuma para o público sem Deus, porque não vão entender. E assim serve como um escândalo ou atrair o olhar das pessoas para nos criticar. Então precisamos ter sabedoria para falar. As pessoas são cheias de pecados, cegas, assim como você que está na luz hoje foi um dia também. Então precisamos ter sabedoria para dirigir as palavras, para não atrair perseguições e depois falar que está sofrendo por causa do Evangelho. Eu falo com vocês, se as provocações nossas no púlpito está provocando os próprios irmãos, nem os nossos irmãos muitas vezes suporta um ao outro pelo que fala, imagina as pessoas descrentes. Elas vão ou não vão querer entrar na igreja, ou vão pegar aquilo e vão usar isso para não voltar mais ou até para nos criticar e nos perseguir. Se você estudar a história do cristianismo, você vai ver muita gente sofrendo pelo Evangelho, mas você vai ver muitas pessoas que poderiam também não sofrer e sofreram. Ou você pensa que todo na história do cristianismo eram tudo fiéis, todas as vezes que eles pregaram a verdade, eles estavam direcionados por Deus? Não. Alguns deles também, na história do cristianismo, poderiam ter evitado a morte, mesmo continuando falando a verdade. Eu não estou falando que tem que negar a fé para não ser perseguido. Não. A questão é, fale a verdade. Agora, como se fala essa verdade? Você percebe que a Bíblia fala muito sobre de neófito. A Bíblia fala muito sobre habilidade para pregar, seja apto para ensinar, né? A Bíblia fala muito sobre essa questão. A Bíblia fala muito de sabedoria, que não tem, peça a Deus. A Bíblia fala sobre prudência, vigilância. O que é isso? Envolve toda a área da nossa vida, principalmente a nossa fala. Quase todos os cuidados de relacionamentos que precisamos ter está ligado à fala. Quase todos eles. Então nós precisamos entender isso. Você está sendo perseguido pela verdade que você prega ou pela maneira não sábia de transmitir isso. Analise bem isso. Nós precisamos amadurecer. Muitas vezes não é pela verdade que você prega, não. Não é pela coragem, é pela falta de sabedoria, é pela precipitação. Que às vezes a pessoa é precipitada e ela acha que é uma ousadia do Espírito Santo. Às vezes nós somos empolgados na hora que estamos transmitindo a palavra e falamos o que não deveria falar. E aí a gente acha que é o poder do Espírito, que é uma voz, que Deus mandou eu falar, o que Deus mandar eu falar, eu falo mesmo. Não, isso é coisa da sua cabeça. Às vezes a pessoa fica assim, irmão, tudo que Deus mandar falar eu falo, não levo nada para casa. E eu percebo que são as pessoas que têm menos sabedoria, precisam sentar um pouco mais e depois voltar a falar, certo? Então, queridos irmãos, sofremos por esses dois motivos e sofremos às vezes de graça porque não agimos com prudência. Sofremos por falar a verdade, sim, mas muitas vezes é por não sabermos falar a mesma verdade. Deus abençoe.